Bom dia, irmãos. É mais um domingo que estamos juntos com alegria para mais um dia de culto, mais um dia de louvar nosso Deus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem que está no Salmos capítulo 34, versículos de 17 a 19, que diz o seguinte: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que Deus amou o mundo, que são todos. Então, o nosso Deus não pertence só aos crentes, aos evangélicos, mas é Deus de todos. Mas o grupo que crê faz parte do corpo de Deus, de Cristo. E a vontade de Deus é salvar todos, dar oportunidade de voltar para Deus. Então aqui está dizendo para que os justos clamem ao Senhor. Os justos, através das suas orações, do seu clamor, é o que vai combater o mal do mundo. E onde está o mal? Está em todo lugar. Desde a própria casa e vai até a escala do mundo. Corrupções, violências, são tantas maldades. Então eu queria incentivar, encorajar os irmãos, que é corpo de Cristo, a orar mais, a combater esses males. Amém? Peço que reflitam, tá bom? Agora vamos chamar o grupo de louvor para louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Louvamos a Deus nessa manhã por mais uma semana de vida, pela alegria que Ele enche os nossos corações. Nesse momento, louvaremos ao Senhor cantando, que todos possam participar, soltando suas vozes para louvar ao nosso Deus. Nós viemos diante do trono para poder adorá-lo, dizer que Ele é bom, dizer que o seu amor nunca acaba. Nós cantaremos para sempre esse louvor. Começamos agora a cantar e não terminaremos de cantar, porque estaremos cantando também na eternidade. Nós diremos a Ele que todas as coisas que fazemos, que seja agradável aos olhos de Deus, que as nossas palavras e até o meditar do nosso coração seja agradável aos olhos de Deus, que possamos nos colocar sempre submissos a essa vontade, a esse amor tão grande. Louvemos com alegria. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor a mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia que nós possamos estar na Tua presença, Te louvando e Te glorificando, Senhor. Sabemos que o Senhor não está satisfeito com o nosso mundo, com tanta violência e tantas pessoas que têm afastado de Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que nos ajude a ter sabedoria, compaixão, paciência, Senhor, e mais amor, a poder, junto contigo, Senhor, fazer as obras funcionarem, Senhor. Tuas obras. E só contigo que funciona, Pai. Por isso que nós clamamos a Ti, que nos ajude a crescer a nossa fé, para que possamos, Senhor, fazer com que esse mundo seja melhor, dar mais frutos e trazer mais pessoas para o reino, Senhor. Agradecemos pelo Teu amor eterno, pela Tua paciência e por estar sempre, Senhor, cuidando de cada um de nós, mesmo quando nós caímos. Temos o coração grato a Ti, Senhor. Assim nós oramos, pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, vamos pegar a Bíblia para o tema de hoje.
O tema de hoje está no João, capítulo 21, versículos 15 a 17, que diz o seguinte: E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu e por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Agora vamos convidar a ministra Linda Lee, cujo tema é a responsabilidade de ser amado. Bom dia, é com muita alegria que trago a palavra para compartilhar com os irmãos no culto desta manhã mais uma vez. E o texto de hoje está em João, capítulo 21, versículos 15 a 17. E o texto diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Se considerarmos o histórico do relacionamento de Jesus com Pedro e a personalidade marcante de Pedro que notamos nas narrativas dos evangelhos, podemos dizer que nesse reencontro narrado aqui nesse texto de hoje, a preocupação de Jesus parece ser não apenas consolar Pedro, mas a gente nota que Jesus está preocupado aqui em ensinar algo muito profundo a respeito do amor. Antes de prosseguirmos aí na reflexão do texto, eu gostaria de citar algumas observações interessantes que o pastor Luiz Saião faz a respeito dessa questão das palavras agapau e filéu, que são as palavras em grego que foram traduzidas para amor e que aparecem aí sendo usadas nesse diálogo de Jesus com Pedro, em um momento e também em outro. E a observação que o pastor faz é que a ênfase que se dá a essa diferença entre esses dois tipos de amor não parece ser apropriada ou tão importante, relevante ou determinante para podermos compreender o texto de hoje. Então, um exemplo que eu posso dar aqui, que o pastor Luiz Saião nos traz, por exemplo, é o capítulo 3, versículo 19 do mesmo evangelho de João, né? Ali, Jesus diz: Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqui, esse amaram as trevas é o mesmo amar do agapau, que seria o amor, a palavra amor que Jesus teria usado aí quando ele pergunta para Pedro se ele o ama. Então a gente nota aqui, e também temos outros exemplos, que é da característica literária, né? É um estilo de João de escrever, intercambiar aí e dizer de formas diferentes a mesma palavra. Então, feita essa consideração, a proposta da reflexão que trago nesta manhã é compreendermos que o diálogo de Jesus com Pedro vai nos ensinar lições a respeito da responsabilidade de sermos amados por Deus.
qual é ou quais são as responsabilidades que nós temos, que nós recebemos porque somos amados por Deus. E eu diria que nós podemos pensar em duas dessas responsabilidades. Então vamos lá. Pedro é o discípulo que reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é o discípulo que andou sobre as águas com Jesus. Também é aquele que não queria deixar Jesus morrer na cruz, era o defensor de Jesus. Pedro também se recusou a ter seus pés lavados pelo seu mestre. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés, imagina. Ele é o discípulo que jurou seguir e estar ao lado de Jesus, mesmo diante da ameaça de morte. E, no entanto, é o discípulo que negou a Jesus 3 vezes. Os evangelhos registram que quando o galo cantou, veja em Mateus 26:75, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, pensando em todo esse histórico de Pedro, fico imaginando que a tristeza, a vergonha, a frustração de Pedro consigo mesmo tenham sido proporcionais a todo o barulho que ele fez enquanto seguia Jesus e enquanto confiava na sua própria capacidade para ser um discípulo fiel. Talvez por isso, por causa do tamanho da tristeza e frustração de Pedro, é que Jesus tenha feito questão de restaurá-lo, particularmente como vemos ele fazer aqui nesse diálogo. Mas é interessante porque, diferentemente do que nós poderíamos esperar para um reencontro como esse, considerando todas as condições e o contexto em que acontece, Jesus não está preocupado em consolar Pedro, em afirmar a identidade dele, em restaurar a sua autoestima ou coisas do tipo. Mas a pergunta que Jesus faz é uma pergunta até estranha. Jesus vai dizer: Pedro, você me ama? É como se Jesus naquele momento estivesse ajudando Pedro a concentrar, a focar o seu coração não mais no seu erro, não mais no seu pecado, mas na relação pessoal dele com Jesus. Uma relação que evidentemente era motivada, sustentada e marcada pelo amor. Ainda que o amor de Pedro por Jesus fosse um amor falho. E Jesus sabia disso. Claro que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E o faz 3 vezes, Jesus não faz isso porque ele está chateado por Pedro tê-lo negado e precisa ouvir Pedro afirmando o amor por si 3 vezes. Jesus não faz essa pergunta porque Jesus está inseguro em relação ao amor de Pedro por si. Obviamente, a pergunta que Jesus faz, ela é retórica. Jesus sabe, ele sabe que Pedro o ama. Pedro também sabe que Jesus sabe. Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, se Jesus sabe que Pedro o ama e ainda assim faz essa pergunta, e por 3 vezes, é porque Jesus então está trazendo, focando Pedro para esse ponto, que é o amor. E eu diria que a exortação que segue a resposta de Pedro indica que Jesus está querendo ensinar a Pedro não apenas algo a respeito do amor, mas especialmente sobre a responsabilidade daquele amor. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã em 2 dessas responsabilidades. Então, a primeira responsabilidade por ser amado, de ser amado por Deus, é a responsabilidade de responder a esse amor com humildade. E a segunda responsabilidade é a responsabilidade de estender esse amor nos seus termos ao nosso próximo. Então, falando aqui, em primeiro lugar, a respeito dessa primeira responsabilidade,
que é responder ao amor de Deus. Com humildade, eu trouxe aqui uma citação de Henry Nouwen para nos ajudar nessa reflexão. Ele diz assim: um dos grandes desafios da vida espiritual é o de receber o perdão de Deus. Há alguma coisa em nós humanos que faz que nos apeguemos aos nossos pecados e impede-nos de deixar Deus banir o nosso passado e nos oferecer um recomeçar inteiramente novo. E aí ele faz essa pergunta: será que desejo mesmo voltar a ter a responsabilidade de filho? Quando vemos que Jesus pula etapas nesse processo retórico aí com Pedro, então a gente não vê Jesus falando: Pedro, eu te avisei, viu? Porque você confiou na sua própria fidelidade? Puxa, você me negou, de novo, você falhou comigo? Não, Jesus pula essa etapa e aí ele vai direto à pergunta: Pedro, você me ama? Isso nos indica então que parece que Pedro já havia superado essa primeira etapa desse processo de arrependimento. Então Pedro já tinha admitido o seu erro, né? O texto bíblico já tinha nos indicado que Pedro ficou triste, que ele chorou amargamente. Então a questão aqui parece ser a segunda etapa desse processo de arrependimento. Então, entendo admitido o seu erro, entendo reconhecido, entendo sido confrontado com o seu pecado, como Pedro estava lidando com ele. A intenção de Jesus, portanto, parece ser ensinar a Pedro que mais importante que os seus erros, mais importante que a sua condição de falha e miséria, era Pedro continuar focado no amor. Obviamente que não no seu próprio amor. Parece que é por isso que Jesus faz essa repetição e pergunta 3 vezes. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: você pode me amar, tentar me amar, declarar o seu amor a mim, fazer todo o esforço para provar o seu amor por 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. O seu amor é um amor torto, é um amor limitado, é um amor que no fim é reflexo do amor por você mesmo. E o amor de Pedro por Jesus se manifestou dessa forma, né? O amor dele, na verdade, era por si mesmo. Porque quando a sua própria vida esteve em risco, ele negou conhecer Jesus. Mas Jesus está falando: esse amor seu por mim é um amor que só funciona quando você compreende o meu amor por você. Eu recebo esse teu amor, mas você tem que entender que esse seu amor por mim, ele só subsiste, ele só pode ser autêntico quando é um amor em resposta ao meu próprio amor por você. Esse amor de Jesus por nós, que nunca falha, que é constante, que é paciente. Esse amor que é cheio de graça, de misericórdia, esse amor que é incondicional. Pedro precisava entender que o amor de Jesus por ele era assim. Que Jesus, mesmo sabendo que todo o barulho que Pedro fez enquanto discípulo confiante na sua própria fidelidade ao Senhor, mesmo sabendo que todo aquele barulho era inconstante, Jesus mesmo assim amou Pedro e morreu naquela cruz por Pedro. E estava lá agora para restaurá-lo. Nesse sentido, reconhecer a obra da cruz, não como uma recompensa para o que quer que acreditemos ser merecedor da graça do Criador, mas entender e reconhecer a obra da cruz como a redenção da nossa pretensão de ser capaz de oferecer algo compatível com a santidade de Deus. A nossa pretensão de, em algum momento dessa caminhada do discipulado, dizer: não, agora sim, agora eu vou fazer grandes coisas para Deus, agora eu não vou mais falhar, agora eu não vou mais pecar, agora eu sou o discípulo tal, né? E quando a gente reconhece a obra da cruz, diante dessa nossa falibilidade, incapacidade, miséria, e nada a ser, então nós podemos ser redimidos dessa nossa pretensão
desse nosso orgulho. Nós paramos de nos esforçar ou de nos iludir a respeito da nossa capacidade de amarmos o Senhor ou sermos fiéis e passamos então a reconhecer a nossa absoluta dependência do amor dele por nós. Entendemos que o nosso amor por ele só pode ser resposta ao amor dele por nós primeiro. Reconhecemos que nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Reconhecemos que nós só podemos viver amando ele por causa do grande amor que ele demonstrou naquela cruz, oferecendo a sua vida por nós. Quando nós fazemos isso, quando nós caminhamos o discipulado, admitindo os nossos erros, a nossa falibilidade, não justificando ou ponderando o nosso pecado, também não resistindo à graça como se fôssemos capazes de compensar o nosso pecado, mas quando caminhamos com o Senhor, nos humilhando, nos arrependendo e recebendo essa graça da qual tanto dependemos, quando fazemos assim, estamos então reagindo de forma responsável, com humildade, ao alto preço que Cristo pagou naquela cruz. Andrew Murray vai nos dizer que estar ocupado com o ego, mesmo na mais profunda autoaversão, não pode nunca nos livrar do ego. É a revelação de Deus, não apenas pela lei condenando o pecado, mas pela sua graça libertando dele, que nos fará humildes. A segunda responsabilidade de ser amado diz respeito então a nossas relações interpessoais. E essas duas responsabilidades estão intimamente associadas uma à outra. Lloyd Jones nos explica que o crente deve desligar-se de si mesmo. Porque enquanto um homem não romper assim consigo mesmo, jamais poderá desligar-se daquilo que outros façam contra o seu eu. E é justamente isso que Jesus está fazendo aqui. Primeiro, ele está ajudando Pedro a desligar-se do seu erro, a desligar-se do seu pecado, a desligar-se da autocomiseração, daquela tristeza profunda que nos acomete quando percebemos que pecamos contra o Senhor. Jesus está ajudando Pedro a desligar-se de si mesmo para ligar-se ao amor de Cristo, aquele que é infalível. Em seguida, então, Jesus lembra a Pedro daquela responsabilidade que segue imediatamente a revelação do amor de Deus por nós, que é a nossa responsabilidade para com o outro. No caso aqui, a responsabilidade de pastorear as ovelhas do Senhor, de cuidar dos seus cordeiros. Ser amado, aceito e restaurado por esse amor incondicional nos traz a responsabilidade de também amar, aceitar e perdoar quem quer que seja, inclusive aqueles que tenham nos ofendido ou ferido. Pense comigo, quando é que temos dificuldade de perdoar alguém que nos causou prejuízo? Quando temos dificuldade de amar e abençoar alguém que nos tenha causado mal? Quando nos julgamos mais dignos do que eles? Quando nos julgamos menos propensos àqueles erros que eles cometeram contra nós? Em outras palavras, quando esquecemos que a nossa condição de pecado, de falibilidade, é exatamente a mesma daquele que eu me recuso a perdoar, daquele que eu quero manter preso no meu ressentimento e rancor para puni-lo, daquele que sim fez algo contra mim, mas que é como eu, exatamente como eu, dependente da mesma graça com que eu fui alcançado. Que ele é dependente da mesma misericórdia, do mesmo perdão dos quais eu dependo e que eu tenho recebido do Senhor.
Então, quando nós nos recusamos a estender esse amor e graça, é porque estamos nos esquecendo da nossa condição de dependência dessa graça. Estamos nos esquecendo daquela nossa primeira responsabilidade de sempre responder ao amor de Deus com humildade, reconhecendo que precisamos dela. Mas ao contrário, quando nos lembramos dessa nossa condição dia após dia, quando de fato estamos reagindo ao amor, à graça de Deus com responsabilidade, com humildade, então nós somos capacitados e temos que ser capazes de estender essa mesma graça, esse mesmo amor e esse mesmo perdão a quem quer que seja. Essa é a segunda responsabilidade, de ser amado com esse amor incondicional. Para concluir, gostaria de te convidar a refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu relacionamento com o Senhor e os seus relacionamentos interpessoais, considerando essas duas responsabilidades. Você tem caminhado em humildade, reconhecendo que é dependente da graça do Senhor? Ou você tem argumentado com Deus a respeito dos seus pecados? Você tem se frustrado consigo mesmo e deixado que sua falibilidade, que Jesus já conhece e que tudo bem, porque mesmo conhecendo, Ele morreu na cruz por você. Aliás, por causa dessa sua falibilidade é que Ele morreu na cruz por você. E você tem se esquecido dessa sua condição e tem deixado que isso te desanime a ponto até de rejeitar o amor do Pai? Quantas vezes eu ouvi de tantos cristãos que deixam de caminhar com o Senhor, que abandonam a igreja, o cristianismo, porque se sentem tão frustrados consigo mesmos, que sentem que Deus não vai perdoá-los, que sentem que as suas chances com Deus, digamos assim, já se esgotaram. Mas na verdade, esse pesar é um disfarce para o nosso próprio orgulho. A pessoa que se frustra demais consigo mesma é uma pessoa que tinha grandes expectativas a respeito de si mesma, como Pedro. É uma pessoa que faz barulho, que diz eu amo o Senhor e eu sou fiel e agora eu vou e deixa comigo, e Deus está querendo nos encher do seu Espírito Santo todos os dias e nós estamos dizendo para Ele, não precisa, deixa comigo, Espírito Santo, né? Pode ficar sentado aí assistindo, como se a gente não dependesse dele para respirar, para acordar de manhã, para viver. E a gente depende dele. E essa percepção, essa consciência, esse entendimento de como somos dependentes dele, é a forma humilde como temos de responder ao seu amor dia após dia e com responsabilidade. Quando nós não aceitamos o seu perdão, nós estamos desmerecendo aquilo que Jesus fez na cruz. Nós não estamos agindo respondendo com humildade, com responsabilidade ao grande sacrifício que ele fez por nós. Então que Deus tenha misericórdia para sondar os nossos corações, para nos esvaziar de toda essa nossa força, de toda essa nossa pretensão de sermos capazes de fazer o que quer que seja, de oferecer o que quer que seja ao Senhor independentemente dele. Que Ele nos esvazie e que Ele tenha misericórdia para nos encher da humildade, aquela que reconhece a nossa condição, a nossa dependência e que por isso se humilha dia após dia na presença do Senhor e recebe dele a graça que ele disponibilizou naquela cruz por nós. É como o caso do filho pródigo. Quando ele deixa de resistir a Deus, mesmo diante de tanto sofrimento, depois que perdeu tudo, quando que ele decide voltar para a casa do Pai? Quando ele se lembra do caráter do Pai. Quando ele percebe que o amor do Pai não está atrelado a si, ao filho pródigo, que é imperfeito, que é falho, mas quando ele lembra que o amor do Pai não diz respeito a si, mas diz respeito a ele mesmo, a quem ele é. Quando ele lembra que o caráter de amor do Pai não vai mudar,
que provavelmente não mudou, que o pai dele é bom até mesmo com os empregados da casa. Não é isso que o filho pródigo vai dizer? Puxa, eu vou voltar, porque até os empregados do meu pai vivem numa condição melhor do que essa que eu estou vivendo. Então tudo bem que ele não me aceite como filho de volta, mas se ele me aceitar pelo menos como empregado, e eu sei que ele é bom com o empregado, quando ele lembra do caráter do pai, que o pai é bom, que o pai é amoroso, que o pai é gracioso, que o pai é cheio de misericórdia, quando ele deixa de olhar para si mesmo, quando ele entende que não, o seu pecado, a sua condição não surpreendem a Deus. O seu pecado, a sua infidelidade não são maiores do que aquilo que foi feito na cruz. Quando ele lembra, quando ele foca de novo, que é aquilo que Jesus está fazendo com Pedro. Ei, olha para mim, olha para o nosso relacionamento, lembra? Você me ama. Olha para o meu amor, foca o seu coração, a sua mente em mim, no meu caráter, no meu amor. Então, que Deus nos encha dessa humildade, para que, tendo os nossos corações, olhos fitos nele, nós possamos prosseguir nessa caminhada que sim, não é fácil. Não é fácil a gente viver dia após dia negando a mim mesmo, carregando a minha cruz, crucificando o velho homem, caminhando no sentido que é oposto à nossa inclinação natural da carne para o pecado, mas caminhando nesse sentido que chama para a santidade, cuja porta é estreita, nesse que diz que a gente tem que amar a Jesus mais do que todas as coisas. Não é fácil, mas é por isso que Deus nos providenciou o seu Espírito, o Espírito Santo. E Ele está ali. O que nós precisamos fazer é com humildade, com responsabilidade, receber essa graça, nos arrepender e bola pra frente. Recebe o perdão de Deus e vai pra frente e caminha, porque Deus está dizendo que já está tudo bem. E por que nós insistimos em nos apegar? Talvez porque a gente não queira assumir a responsabilidade que advém dessa graça e desse perdão, que é caminhar em santidade, que é caminhar recebendo esse perdão dia após dia, que é amadurecer nesse processo de santificação, que obviamente depende exclusivamente do Pai. Em segundo lugar, eu quero refletir junto com você a respeito dos seus relacionamentos interpessoais. Se há na sua vida algum relacionamento pendente aí de reconciliação, se há alguém que te feriu, mesmo que tenha sido uma ferida tão profunda e que você não tem liberado perdão para essa pessoa, a palavra do Senhor hoje para nós é esta: você receber a graça, o amor incondicional, o perdão dia após dia, essa misericórdia que se renova a cada manhã. Se você recebe, se você depende desse perdão e você é grato por ele, você tem a responsabilidade de estender esse mesmo amor, essa mesma graça e esse mesmo perdão. Não retenha para você mesmo. Jesus nos ensina, através de diversas parábolas, Jesus nos ensina na sua vida aqui, pode ler os evangelhos, repetidamente, que aquele que é incapaz de estender perdão ao seu ofensor é alguém que muito provavelmente não entendeu a graça da cruz. Porque se tivesse entendido, estenderia esse perdão. Lembra, a graça, o amor, o perdão que você recebe não está condicionado a você. Não tem a ver com você, não tem a ver com o que você fez ou com o que você não fez. Tem a ver com o caráter do Pai. Tem a ver com o fato de Ele ser amor, de Ele ser cheio de graça e misericórdia. Tem a ver com o que Ele decidiu fazer na cruz por você, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Da mesma maneira, exercer a responsabilidade, obedecer ao mandamento de perdoar e de estender essa graça, não tem que ter a ver com o tipo de falha que foi cometida contra você, não tem a ver com o tamanho da ofensa ou da dor que te foi incutido, não tem a ver com a pessoa que te ofendeu, não tem nem mesmo a ver com você mesmo, com o que você está sentindo, com a sua condição, com os seus direitos. Estender o amor e a graça tem a ver com aquele que te deu primeiro esse amor e essa graça. Que o Senhor tenha misericórdia para focar os nossos corações, não nos nossos próprios erros, não na nossa falibilidade,
nem nos erros e na falibilidade do outro, mas que Ele tenha graça para nos ajudar a focar os nossos corações nele, no seu caráter de amor, na sua graça manifesta na cruz. E que assim Ele nos ajude a caminhar com Ele em maturidade e com responsabilidade, respondendo ao seu amor com humildade dia após dia e estendendo esse mesmo amor e essa mesma graça ao nosso próximo. Que ao ouvir a pergunta do Senhor nesta manhã, você me ama? Você entende o meu amor por você? Nós também possamos dar ouvidos e prestar atenção ao seu chamado. Cuida das minhas ovelhas, pastoreia também o meu rebanho, estende esse mesmo amor que eu te dou ao seu próximo. E que assim Deus seja grandemente glorificado. Amém. Agora é momento de oferta. Lembrando que a oferta pode ser feita através de depósito bancário direto ou transferência bancária. A conta está aqui nesse visor. E quem tiver dificuldade de efetuar essa transação bancária, pode procurar um dos presbíteros e conversar com eles ou passar a eles, tá bem? Oremos. O Pai amado, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de estar junto conosco. Obrigado pelos teus cuidados, no teu amor como Pai, como Deus para cada um de nós. Está sempre junto conosco quando nós estamos em dificuldades, quando nós caímos, e tem nos levantado, Pai. Não tem deixado faltar nada para nós, principalmente a Tua graça, Senhor. E como forma de gratidão, Senhor, colocamos no Teu altar nossos dízimos e as ofertas, Pai. E pedir para que o Senhor possa se agradar das nossas oferendas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção. Amor,
dia, ISP. Deus possa estar fortalecendo a vida de cada um. Estamos no nosso mês de aniversário. A semana que vem é o nosso aniversário. A gente está preparando algumas pequenas lembrancinhas para não deixar passar em branco essa data que é especial. Que Deus possa estar fortalecendo seu coração e preparando também para ter um momento de alegria juntos aqui. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de deixar um recado para todos vocês. Como foi falado no último domingo, nós estamos iniciando um novo projeto chamado Reproject. Esse projeto ele visa abençoar e apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Percebemos que nessa pandemia nossa igreja é uma igreja muito abençoada e cremos que nós não somos abençoados por acaso, nós somos abençoados para ser canal de bênção para outras pessoas. Percebemos que muitas famílias estão passando por muitas dificuldades. Pensando nisso, conversamos com nossos líderes, com o pastor, e decidimos apoiar e visando abençoar essas famílias e propagando o amor de Deus e o Evangelho. Iniciamos de maneira pequena, decidimos apoiar um projeto que já existe, que chama o Ministério Salvar. O Ministério Salvar, para quem não conhece, é um projeto que iniciou faz bastante tempo e eles chamavam MCC, Missionários Cristãos Cooperadores. Eles atuam numa área muito carente do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, onde tem o pior IDH do estado de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de estar lá em três vezes. Uma delas, uma viagem missionária, e outras duas como viagem de uma equipe de saúde. Pude presenciar a situação das pessoas, a falta de recursos. São famílias bastante carentes e eles fazem um trabalho excepcional. Eles trabalham tanto na parte espiritual, como a pregação das boas novas, do Evangelho, quanto na parte social, abençoando bastante as famílias e as crianças. Eles trabalham bastante também com a parte da educação, então eles podem estar acolhendo as crianças, dando aula de informática, cursos diferentes que eles não teriam oportunidade. E lá, eles também oferecem as refeições. Muitas vezes, a refeição que a criança tem lá é a maior refeição que ela vai ter no dia. Então, pensando nisso, a nossa igreja firmou uma parceria com o Projeto Salvar e firmamos esse compromisso de estar contribuindo com as proteínas
das refeições até o final do ano. Esse valor está estimado em R$ 2.500 por mês, onde eles podem oferecer mais de 400 refeições ao dia. E por conta disso eu quero convidar você, todos nós, como igreja, a estar apoiando esse projeto, a estar apoiando essa causa. Nós acreditamos que Deus nos abençoa para que sejamos luz e bênção para outras pessoas. E começamos pequeno, mas cremos que Deus tem grandes planos para esse projeto. Então, se você quer contribuir, não importa o valor, não importa se você tem bastante recurso para doar ou poucos recursos, o que importa é o seu coração. Então, se você tiver desejo de doar, você pode, seja o valor de 5, 10 ou 50, 100 reais, você pode doar com o final 1 centavo. Então, por exemplo, se você doar 10 reais, você pode doar 10 reais e 1 centavo. Esse 1 centavo será o sinal para a nossa tesouraria da igreja, para a gente saber que é o valor destinado a esse projeto. Então você pode estar doando na conta da igreja com este sinal. Estamos divulgando todo o valor arrecadado da maneira mais transparente e também recebendo os recibos da instituição. Então quero convidar você a estar apoiando, a estar orando por esse projeto e também a estar contribuindo. Então, queria agradecer a todos que contribuíram no mês de agosto. Muitos jovens estão abraçando essa causa, mesmo com valores acessíveis. Então, no mês de agosto, conseguimos arrecadar cerca de R$ 2.400 em cerca de uma semana. E nesse mês de setembro eu quero convidar você também a estar contribuindo e orando por essa causa. Tá bom, gente? Então, grande abraço e um ótimo domingo para todos.